para a honra e glória de Deus e salvação de muitas pessoas. E aunque temos investido as equipes e eles têm recebido aquele presentinho pequeno, eu quero parabenizar a igreja, porque recepção é a igreja toda. Quando alguém se senta nos bancos, como que se sente? Está perdido com o uso da Bíblia e quem está do lado ajuda, faz parte da recepção. Tem criança que está assim muito ativa, está precisando de uma aguinha e alguém se disponibiliza para ajudar e acompanhar para pegar a água. Todos esses gestos fazem parte da responsabilidade de todos, como igreja, não só ficar olhando como sapo de outro poço, esse novo, esse nunca chegou aqui, quem que será? Não, essa atitude que eu sei que vocês têm, porque o povo brasileiro é muito acolhedor, muito gentil. Eu mesma, com meu esposo, temos experimentado isso. Que sábado especial, não estou vendo o relógio aqui, então eu posso pregar até amanhecer amanhã, né? Meu relógio ficou sem bateria, não trouxe o celular, mas quando Deus tem algo para nos falar, que bom, né? Que bom, quantos se sentem felizes, abençoados de poder estar na igreja presencial. Amém. Tem sido puxada esse ano, certo? Como vocês estão experimentando esse negócio? Pandemia, quarentena, máscara, que a gente fica se asfixiando, né? Com esse negócio, mas temos que continuar com esses cuidados. Tem sido puxado, certo? Às vezes, talvez, você não se sentiu na escuridão de um poço, de um buraco, não é? Medo, ansiedade, o que vai acontecer? Vou pegar Covid, não vou sobreviver se eu pegar, vou ficar com sequelas. Aquela questão dentro do lar, todos juntos, e como falam nas encuestas, né, as pesquisas, que os problemas no lar aumentaram um 50% no Brasil. Então, eu imagino que, como povo de Deus, não ficamos alheios dessas realidades, mesmo tendo Deus. Pelo menos eu, a primeira vez que passo por uma pandemia. Quem passou pela primeira vez numa pandemia? Gostosa a experiência, certo? Não. A gente não sabia o que estávamos enfrentando, as implicações ou implicâncias, não sei como se pronuncia certo, o que aconteceria, o que significava. Mas, mesmo no vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum. Como a música linda que cantou nossa jovem, onde que está ela? Não está? Ai, já te achei. Quando estás comigo, falava uma parte. Se para nós foi puxado, pode até estar sendo agora ainda puxado, desafiador. Mesmo tendo Jesus, imagina o que é para aquele que não tem Deus, ou que acha que acredita em Deus, mas Deus é mais uma teoria do que uma realidade, certo?
E a gente, todo mundo está pensando, ai, que vontade de voltar ao normal. Você já pensou assim? Que vontade de voltar ao normal. A gente poder se abraçar. Você não está com síndrome de abstenção de abraços? Ai, a gente morre por abraçar, por aquela coisa de dar e receber carinho de outros jeitos, que, oi, que bom te ver e tal, assim só de palavras. E limitado por aí, né? Porque a gente não consegue se encontrar com todo mundo. Mas o inimigo é esperto em nos empurrar e procura nos colocar em buracos escuros, para que mesmo tendo Jesus, a gente perca de vista que Ele é a nossa luz, que Ele falou, no mundo tereis aflição, mas confie, eu já venci. Mas eu não sei qual que tem sido ou está sendo o seu buraco. Eu deveria ficar sem caminhar muito, né? Para não fugir da câmera. Devo ficar mais aqui, certo? Ok, vou tentar obedecer. Obediência, falamos na escola sabatina, né? Ok. Eu não sei qual pode ter sido ou esteja sendo o seu buraco, talvez não seu, mas o buraco onde o inimigo quer ter você, ou colocar você. Mas parece que tem sido a história da humanidade. O inimigo tem buraco de todo tipo e forma. Vai variando, segundo as personalidade, as características da pessoa, os lados fracos da pessoa, as vivências, as experiências das pessoas. Ele tem um modelo para cada um e um plano mestre para te afundar. Mas não é só de agora, é da história toda, desde que ele entrou no comando dessa terra, que Eva colocou essa possibilidade nas mãos dele, Eva, Adão. Aí estamos. Mas glória seja dada ao Senhor, que Ele não deixou a gente ali. Vocês fizeram a sua escolha, agora vocês se viram. Vocês vão colher o resultado das escolhas, como falávamos essa manhã, né? Mas Deus sabia que você e eu não tínhamos tido a oportunidade de escolher. A gente não esteve lá no Éden para escolher obedecer Deus, servir Ele. Então, Jesus veio para nos dar essa possibilidade da escolha. E Ele pagou nossa dívida. Ele já pagou. Está nas nossas mãos aceitar ou não. Mas é assim automático? É assim, tipo, eu aceito Jesus como meu Salvador e já acabaram todas as lutas? Como é a sua vida? Ainda não fica tropeçando com as mesmas pedras do seu próprio caráter? Ainda que Deus tem que mexer com algumas coisas, corrigir algumas coisas? Em mim, sim. Vocês pensavam que eu era perfeita? Errado. Sou de carne e osso como vocês. E ainda Deus tem que trabalhar muito em mim. Cada dia. E cada dia eu preciso me entregar para Ele. E evidentemente, esse assunto da caminhada cotidiana, dia após dia, já era um problema na época
dos apóstolos. E eu quero convidar vocês a abrir a carta dos Efésios, capítulo 4, onde o apóstolo Paulo fala o seguinte, verso 1, rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, no Senhor, que andeis de modo digno da vocação ao que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Por que será que Paulo tem que rogar? Será porque Deus já tinha acabado sua obra no povo, na igreja cristã em Éfeso? Eles já eram todos santos, não tinham mais erros. Será que era por isso que tinha que rogar? Não, eles estavam na luta, como você e eu. Então, quando o inimigo nos coloca em buracos, poços escuros, onde quando você olha para suas próprias limitações, erros e fica, será que vou conseguir? E o inimigo gosta que você olhe essa escuridão do que ainda Deus não conseguiu mudar em você. Mas Ele tem conseguido. E é aí que a gente tem que fazer essa distinção. O inimigo vai querer sempre, ele coloca o pé para você tropeçar e depois, olha, como pode? Ele coloca a tentação e depois bate a porta da sua consciência com culpa. Como pode? O Espírito Santo também vem e nos fala, olha, veja só, você errou, não falou do jeito certo. Falou que tinha que falar, era preciso falar. Precisava conversar com o esposo, esposa, filhos, etc., amigos, companheiros de trabalho, a sogra, o que seja. Mas o jeito com que você falou não está certo. Não é meu jeito. O Espírito Santo também vem com a consciência, a trabalhar nossa consciência. É a culpa que leva a Pai. Me dá arrependimento porque estou aí, eu tenho razão, né? O inimigo tenta aí que a gente raciocine, tentando desculpas para aquilo, né? Mas o apóstolo Paulo fala, eu rogo para vocês, estou rogando, eu, prisioneiro no Senhor, olha o preço que ele estava pagando por tentar, por procurar ser como Jesus. O inimigo se ensanhou, pegou ele como seu rabo, né? Até jogar ele na cárcel. Como se chama? Na cadeia. Na cadeia, em português. Mas ele fala, mesmo da cadeia, ele fala, não procure agir do jeito errado. Se comporte como é digno da vocação que foste chamado. Ou seja, se comporte como Jesus. A gente não tem uma cadeia com que lutar, mas estamos lutando com uma pandemia. Como vamos sair dessa pandemia se algum dia terminar essa pandemia, que a primeira onda, que a segunda onda, que quantas ondas, se vai chegar vacina, se não vai chegar, se a gente vai lidar para sempre com esse negócio, não sei. Mas como vamos ficar atravessando esse vale de sombra, de provação? Em que vamos nos tornar? Melhores ou piores? Falávamos na lição da escola sabatina, a lei. Um espelho.
o espelho do caráter de Deus, que é para nosso bem. Para nós olhar, e às vezes olhamos e vemos outra coisa. Não vemos Jesus no espelho, vemos outra coisa que ainda não está refletindo muito bem Jesus. Ou por momentos sim, e em outros momentos reflete outra coisa, né? Mas veja só com que estavam lidando os efésios, porque eu não quero que você saia daqui essa manhã com desânimo, olhando só para você e pensando que você não vai conseguir. Eu quero que olhemos com que estavam lutando, não os ímpios, o povo do Senhor, verso 25 do capítulo 4. Por isso, deixando a mentira, fale cada uma a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Mentira, que horror! O povo de Deus não mente. Será? Será que não tem mentiras sutis? Alguns chamam de mentiras brancas, né? Uma mentirinha branca. Não é mentira. Eu não posso falar toda a verdade porque faria muito mal para a pessoa. Mentira é mentira. Deus jamais mistura a verdade com mentira. Se você mistura, já faz parte do plano do inimigo, né? Então, verdade é verdade. Então eu tenho que falar na cara tudo o que eu penso? Não, você não precisa falar para outra pessoa que você discorda, que você está... Mas, cuidado, quando vai falar, fale a verdade e fale com o espírito e as motivações do céu. Daria para todo um sermão essa temática, esse primeiro versículo. Vamos voar por cima, deixando algumas pérolas. Airai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Estavam lutando com a raiva, com a ira. Já ficou raivoso nessa pandemia, nessa quarentena? Já ficou bravo? E antes, sem pandemia? Então pior na quarentena, certo? Que com o estresse, da angústia do que seria, a gente parece com menos capacidade de paciência, de bondade, mansidão e tudo mais, né? Mas será que a gente não tem uma fonte onde ir? Airai-vos. Será que a gente nunca pode se airar? Às vezes é uma emoção que acontece quando você vê que um cara na sua frente está batendo horrível no filho, na esposa, sei lá, em alguém. Se você fica, que bom, olha esse cara o que está fazendo, você estaria meio, eu duvidaria da sua saúde psicoemocional. Mas se não acredito, não posso, temos que fazer alguma coisa, aquela coisa. Mas cuidado o que você permite, que essa emoção leve você até aonde, fazer o quê? Você pode usar essa emoção para falar, ok, o que vou fazer? Eu posso ir até lá e falar, olha, solta essa pessoa ou ligo para a polícia, coloca um limite. Se alguma coisa errada está acontecendo na sua família, vamos parar, como se chama assim? Tem esse sinal aqui, quando tempo out, uma pausa. A gente está cada vez falando mais alto e com palavras mais pesadas. Um tempo, vamos parar, daqui a pouco a gente retoma e vamos orar primeiro, temos um problema, vamos resolver isso pela graça de Deus e do jeito do céu. Quando alguma coisa aparece assim, às vezes é porque é um sinal te avisando, algo está errado, pode ser errado em você, por alguma experiência do passado que você tem que resolver, e então você reage a coisas que outras pessoas que não tiveram essa experiência não reagem. Então, é um sinal, algo
está errado, tenho que resolver. E às vezes, parênteses, precisamos ajuda de um profissional da área da saúde emocional para resolver essas coisas, né? Continuamos. Nem deis lugar ao diabo, não dar lugar ao diabo. E aqui, cuidado com o que alimentamos nossa mente, porque a batalha é aqui. Se você está assistindo coisas que nada a ver com o Espírito do céu, ouvindo músicas que nada a ver com o Espírito do céu, aquelas músicas, às vezes românticas, mas que falam, ai, não sei o que, me deixaste, e não sei o que, vão botando devagar ideias de possíveis caminhos que nada a ver que tem com o céu, as soluções do céu, e vão entrando devagar na sua vida opções para sair, fugir dos problemas, em lugar de encarar com Deus e do jeito de Deus. Não deis lugar ao diabo. Cuidado com o que alimentamos. Não sai, 28, quem furtava, não furte mais, trabalhe, faça seu melhor, como para Deus, faça tudo o que está na sua mão, mas não vai pelo caminho errado, tá? Às vezes, como falamos, os filhos de Deus são testados, porque o inimigo tenta afastar com dificuldades e problemas os filhos de Deus, pensando, olha, aquele que rouba, que faz negócios ruins, que faz da coisa errada, olha, tem tudo, mas quer saber uma coisa? Será que vale a pena não conseguir dormir à noite do medo de que alguém venha a se vingar ou que a sua consciência não dá paz e você tem que afogar essa angústia e essa consciência com álcool, drogas, experiências esquisitas, tentando aturdir a sua consciência para... Será que vale a pena? Não, nada vale a pena fazer essa troca. Seja fiel. Faça seu melhor como para Deus e Deus vai te recompensar. Como falou Jó, fui jovem, agora sou velho, mas não tenho visto justo desamparado. Na hora certa, Deus vai agir. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. E sim, unicamente a que for boa para edificação conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E somos bem estritos com os nossos filhos. Filho, não se fala desse jeito. Mas como eu, como pai e mãe, estou falando para eles? Às vezes, eu não sei, esse rapaz me grita, não me respeita. Mas será que como pai eu respeito e falo para meu filho? Esse filho que é filho de Deus primeiro que meu. Que Deus me emprestou por um tempo, porque na verdade meus filhos são de Deus, não são meus. São um empréstimo. São propriedade de Deus. Como falo para eles? Sai daqui, menino. Você não presta. E nunca reconheço nada de bom que faz. Minha mãe falava uma coisa. As crianças, todos, fomos criados para amar e ser amados. E respondemos, Helena de White, né? Fala assim, as crianças respondem naturalmente à lei do amor. Quando você ama do jeito certo, não é dar bala o dia todo porque você ama. O amor coloca limites, mas do jeito certo, não dá tapas o tempo todo pelas dúvidas, como um pastor falava, um pastor evangélico que ouvi falando que o pai dele
ele nem queria passar por perto, porque se passava, recebia uma bem forte, né? Isso por quê? Ele perguntava ao pai. Pelas dúvidas, por se você estiver fazendo alguma coisa errada e eu não souber. Não é desse jeito. Não sai da sua boca uma palavra torpe. Na minha casa nem podíamos falar-nos tonta. Era o pior insulto que eu conhecia. Tonta. Se eu estava com raiva das minhas irmãs, tonta. Tonta, 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 eu falava. Porque não sabia outra coisa, nunca tinha ouvido. Até que fui na escola, né? Só que na minha casa era não. Porque falar tonta para outra pessoa é falar tonto para Jesus. Eu não queria fazer isso, né? Então foi uma luta aí na minha casa, até que entendi, mas aprendi. Mas meus pais jamais me falaram de tonta. Nem alçaram a voz quando tiveram que me corrigir. E mais, meu pai jamais me bateu. Eu não tinha medo dele. Mas se meu pai falava, Anne, eu já sabia que tinha que ficar quieta, mas não por medo. Eu sabia que eu tinha me excedido, que eu tinha que parar aí, mesmo sem entender onde que tinha errado. Mas ele nunca gritou, nunca me insultou, nunca me desprezou. Minha mãe bateu 2 vezes, mas eu chorei, que gerei um dilúvio, não por abatida, porque tinha doído. Tinham batido em mim, eu fiquei arrasada. E essas 2 vezes, que foram na mesma semana, foram suficientes. Eu estava xingando na minha irmã, sendo a caçula, mas estava xingando na minha irmã. Nada terrível, mas foi o limite que minha mãe me colocou. Mas jamais falou alguma coisa errada para mim. Como está isso em casa? Como estamos? Será que Deus tem que entrar em algum canto da minha vida para consertar isso antes de Jesus voltar? Porque Jesus está querendo, esse planeta está quebrando aos pedaços. A moral, a natureza, as doenças, etc., a violência, a maldade. O que mais tem que acontecer para Jesus falar, ok, vou lá, logo, não dá para mais. Você não sentiu nessa pandemia? Não dá para mais, não dá para viver desse jeito, quando a gente não saía tanto da casa, do apartamento. Não dá para mais. Mas não será que está guardando? Porque ainda a gente está reservando algum cantinho da nossa vida para nós administrar, porque você pode ter pisado uma armadilha que eu já pisei. Se ele não tivesse falado para mim desse jeito, eu não teria reagido dessa forma. Não fica parecido com aquela desculpa no Éden? A mulher que o Senhor me deu, a esposa, né? A serpente, etc. Desculpas. Sabe por quê são desculpas? Porque você e eu somos livres para escolher. Para escolher a pessoa que queremos ser. Quantos de vocês já escolheram ser como Jesus? Eu acho que você está aqui porque você escolheu ser como Jesus. Só que não é automático. Estaria bom, né? A gente batiza, Deus tira um chip do pecado aqui e coloca outro. O Deus seu. Mas não é desse jeito. Porque talvez aconteceria o mesmo que aconteceu com Lucifer, com o diabo. Por isso precisamos em cada situação
escolher Jesus. A lista sigue com tudo que estavam lutando eles, né? Mas verso 32. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. 5:1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. O primeiro versículo falou do capítulo 4, andeis de modo digno da vocação que fostes chamados. Dignos. Porque é possível que você tenha sido chamado para uma vocação superior? Por quê? Porque teve alguém que na cruz do Calvário fez possível isso. Mas para que isso seja possível, não é um preço qualquer que Deus pagou. Foi a vida de Jesus. Será que vale a pena manter esse cantinho da sua vida que ainda Deus não conseguiu entrar, mas está aqui? Minha filha, meu filho, o tempo está curto. Me deixa entrar. É para seu bem. Porque quando você não me deixa entrar nesse cantinho, o inimigo usa esse cantinho como porta de entrada na sua vida. E ele não fica quieto. Eu peço permissão, mas ele não. Ele entra. Sem você perceber, ele impõe seu controle com engano. Mas você tem que decidir me permitir. E eu quero caminhar com você todos os dias, em cada situação. E talvez esse seja um dos nossos maiores desafios. A gente faz a lição da escola sabatina, reavivados pela sua palavra, meditação matinal, etc. Até lemos livros do Espírito de Profecia e outros que saem por aí. Mas depois da oração, Pai, me ajuda no meu dia, tal, mas deixamos Deus lá e caminhamos ao longo do dia sozinhos, talvez. E então acontece alguma coisa no trabalho, com os filhos, no casamento, alguma coisa, e a gente já, no final, quando já tentou tudo e ficamos esgotados emocionalmente, com muralhas, como a muralha chinesa, assim, uma altura e um grossor entre as pessoas, entre os esposos, com filhos, etc. Ali, vamos pedir ajuda a Deus. Meu Deus, o que aconteceu? Lá no início, você esqueceu, talvez, de pedir ajuda. Talvez pediu ajuda, mas pediu para o outro. E não pediu para você. Me assegura a língua. Segura meus pensamentos, porque aí começa tudo, certo? Começa, mas esse cara que respeitoso, como meu filho vai me falar? Vem cá, rapaz, não sei o quê. E você começou pensando aqui, em lugar de pensar, oh, meu filho, está uma luta, o inimigo está ganhando alguma coisa aí. Meu Deus, me ajude a fazer parte do que o Senhor está querendo fazer para salvar, para restaurar. Eu me lembro dessa luta, que como um aluno meu, pequenininho, que eu tinha contado uma história, né, assim, de alguém, já nem lembro muito a história, que tinha errado, e então a mãe descobriu e teve que pedir perdão, né? E então, resolvido o assunto, e contei a história, tinha contado para os alunos e fez a pergunta, porque a professora pergunta sempre, né? E então, meninos, quando a gente erra, o que tem que fazer? E a resposta que eu queria, conferir se eles tinham entendido, se arrepender, pedir perdão, pedir ajuda a Deus para não fazer de novo. E foram as respostas que recebi.
bons alunos, pensei eu. Mas tinha um rapazinho, um menorzinho de todos, que teria tido 3 aninhos, que estava olhando para nós, para mim e para os amiguinhos, com olhos assim. E quando ninguém falou o que ele tinha na mente, ele falou, levantou a mão, muito bem educadinho, né? Pode falar. Se a gente, porque eu tinha usado a figura, quando a gente bota o pé no buraco, que um ditado em espanhol, quando você erra, fala, botei o pé no buraco. O jeito de falar é ré, né? Quando a gente bota o pé no buraco, o que a gente tem que fazer? Essa tinha sido a minha pergunta. Ele falou, a gente tem que tirar o pé do buraco. Todos rimos dessa frase que ele falou. Ficou muito engraçado em espanhol. Porque ele tomou literalmente, né? Mas, na hora, entendi. Às vezes, estamos tão acostumados a nossos buracos escuros, nossos cantinhos da alma escuros, que não queremos sair daí. Queremos que o Deus mexa com esse cantinho. Então, tem a ver com uma escolha. Mesmo não querendo, às vezes eu tenho orado para Deus. Deus, entendi sua correção. Estou brava agora. E quando falo bravo, meu esposo ri, porque ele... Quando você fica brava? Porque eu sou mais para dentro. E a bravura fica aqui dentro. A maioria das vezes, né? Não vai para fora, mas Deus sabe. E eu sei que Ele tem que mudar isso na minha vida. Estou brava e não quero pedir perdão, mas entendi. Mesmo não sentindo, o Senhor falou aqui, me ajude, me dê a vontade, muda o meu coração, me dá um coração como o teu. E sabem, queridos, Deus responde. Eu me lembro o dia que eu tinha conseguido relativamente bem a vitória junto com Deus. Mas tinha sido um dia puxado e o inimigo sabia que eu já estava sem forças, cansada. Muita coisa. Foi puxado de atividades e de situações desse tipo para resolver. E ele veio com a última. E então eu senti, estava na sala e senti que os filhos estavam brigando, 2 meninos. E eu senti aquele negócio que sobe assim e quer pegar o controle de você. E percebi que se os meninos que estavam, você tinha ouvido, você vai ver com a mamãe, vou lá contar para ela, tal. E começaram a correr no corredor para a sala, né? E eu senti. Eles entram na sala, eu vou falar. E não do jeito certo, não vou gritar, não vou xingar, não vou insultar nada. Mas vou ser dura, o inimigo vai me ganhar. E eu lembrei que a batalha que não se vê, essa aqui, é mais importante que a batalha que se vê do lado de fora. E que minha batalha mais importante era essa. E eu só consegui, me ajuda. Aqui, nem falado, me ajuda. Mas os meninos estavam chegando à sala e aqui dentro não tinha sumido aquela coisa que parecia que estava tomando controle de mim. Me ajuda. E se eles entraram na sala, eu falaria, então me ajuda. Isso, rápido, frações de segundos com o céu, me ajuda. Tudo isso passava na minha cabeça. E Deus responde. E na hora é como que eu não posso falar que alguém me sentou no sofá em atitude de oração, mas isso é o que eu fiz. Como que
Isso eu tinha que fazer até me acalmar, porque eu não consegui tempo como para razoar. Se eu me sentar e colocar em atitude de oração, eles vão calar a boca para não me interromper, tudo mais. Nem consegui me ajoelhar, sentei e continuei, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E quando eles entraram na sala, eles, eu não estava olhando, mas sentindo. Cala a boca, menino. O mais velho, né? Ainda forte com o caçula. Cala a boca. Não vê que a mamãe está orando. Não seja irrespeitoso, né? Eu imagino até ele fazendo isso. Eu não vi, mas imagino esse gesto. Enquanto isso acontecia, silêncio, segundos. Eu continuava, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Era a única coisa, porque a única coisa importante nesse mundo é que Deus esteja no controle de toda a sua vida, o tempo todo. Nesse momento, é como que esse peso que aperta aqui às vezes, já sentiu isso? Foi sumindo. Eu não posso achar palavras como para explicar suficientemente bem, mas é como que da cima para embaixo uma paz que sobrepassa todo entendimento foi jogando fora tudo aquilo e me acalmei. O Espírito de Deus me acalmou. Então, quando abri os olhos, já não era, meninos, como assim? Filhos de Jesus brigando, que feio, hein? Peça perdão para seu irmão, peça perdão para sua... Porque quando eu tinha feito isso, qual que era a resposta? Perdão. Arrependimento verdadeiro? Não. Na minha frente cumpriu porque eu tenho mais poder, autoridade, porque sou a mãe, tudo mais. Mas depois a história continua do mesmo jeito. Mas nessa vez falei, filhos, vocês estão percebendo o que está acontecendo? O inimigo e todos os seus anjos estão aqui, rindo de vocês. Olha, esses meninos acham que são de Jesus, mas são meus. E podem imaginar o coração de Jesus como está. Eu quero levar eles para o céu, mas eles não estão me deixando mudar o coração deles. Não vou desistir deles, vou continuar, mas estou triste. Palavras mais, palavras menos, falei isso. E o Espírito Santo conseguiu agir neles porque ele tinha conseguido vencer em mim. Ele, não eu. E então, se eu pedir para eles, se pedirem perdão e tudo mais, o olhar deles, que nesses momentos de raiva é como fogo, certo? Já era outro, suave. Já tinha luz de novo nesses olhinhos. Perdão. O Espírito Santo levou eles a fazer isso. Porque, queridos, quando deixamos que Deus tenha de verdade, não só externamente, a vitória, não só quando os de fora nos estão vendo, sino de verdade, lá em casa, com nossa família, com todo mundo. A transformação de dentro para fora. Então, o poder de Deus se multiplica através nosso. Porque outros corações são sensibilizados, atingidos pela graça de Deus. Porque os outros, olha, antigamente gritava e dava para ouvir
por 3 quarteirões. Mas agora, olha, como mudou. E essa manhã, eu quero te convidar a fazer uma decisão, ou renovar uma decisão. Jesus quer voltar. E essa pandemia, Deus pode transformar até em bendição, como um tempo de preparo para aquelas situações que virão na frente e provavelmente muito mais desafiadoras. Mas se a gente não passa a prova aqui, agora, nisso, como vamos estar preparados para as provações finais? Onde a nossa vida, não por um Covid, um vírus, não por uma pandemia, vai estar em risco, mas por ser fiéis a Deus. Por isso, não é bom tempo agora renovar nosso compromisso com Deus, sem jogar a culpa nos erros, nas batalhas dos outros, apenas se concentrando na única batalha que você pode batalhar, e a sua própria com Deus. Que a batalha que não se vê seja mais importante para você. E que você possa permitir que Deus entre naquele cantinho que todos temos, porque ainda estamos desse lado da eternidade. Que você possa permitir que Deus entre de verdade para nos transformar realmente como Jesus. Porque a gente, às vezes, olhando para o mundo que cada vez está pior, acha que, ok, que bom, que bem que estou eu, não sou tão ruim como os outros, mas não lembra de uma oração assim dos fariseus? Eu te agradeço, que não sou como essa prostituta, publicano, etc. Mas precisamos da graça. Quantos de vocês querem orar comigo? Porque eu sou a primeira em voltar aos pés da cruz para pedir: Pai, cansei de mim. Por favor, faça o que eu não posso. Me transforma com tua graça cada dia, até o último pedaço da minha vida, para que individualmente e como povo possamos nos levantar e iluminar a terra com a glória do céu. A glória do céu é o caráter de Deus, quem que Ele é. E o caráter de Deus tem sido estragado em cada um de nós. Mas Deus está se gloriando em restaurar esse caráter. Mas falta um pouco. Quem quer essa manhã se colocar em pé para pedir: me ajude, me ajude, me ajude. Pai querido, obrigada. Obrigada porque Jesus confirmou na cruz nossa oportunidade de poder voltar ao verdadeiro, normal, que é o plano original do Senhor para nós. Obrigada porque o Senhor não tem desistido de cada um de nós. Obrigada porque o Senhor continua nos chamando dia após dia. Obrigada porque o Senhor usa a sua palavra, as circunstâncias da vida, nossa consciência, para nos chamar, para estar perto do Senhor. Queremos ficar como João, deitado no teu peito, para sentir os batimentos do teu coração, para que em cada coisa da vida a gente se pergunte: como faria Jesus no meu lugar? Estaria sentindo o que eu estou sentindo agora? Estaria falando o que estou falando agora? Estaria agindo como estou agindo agora? Pai, precisamos que o Senhor faça parte
real da nossa vida, minuto a minuto, segundo a segundo. Mas o inimigo sabe onde colocar as armadilhas para nos distrair, nos afastar, sem querer mesmo. Nos ajuda a voltar rápido aos teus pés. Pedir perdão, nos dá humildade para pedir perdão quando a gente precisa pedir, mesmo aos filhos ou a pessoas ao nosso redor. Pai querido, obrigada pelo perdão. Nessa hora pedimos que o Senhor nos lave com a sangue de Jesus. Nos purifique. Nos ajude a acalmar nossa consciência com a graça do teu perdão. Que quando o inimigo traga de novo aquele erro que já está perdoado, mas procure nos culpar de novo, a gente possa rejeitar esse ataque do inimigo e a gente possa continuar abraçado à tua graça liberadora. Que o inimigo não possa nos segurar pelos erros do passado que já estão resolvidos. Nos liberta e nos ajuda a continuar confiantes em Ti até Jesus voltar. Obra em nossas famílias a restauração. Obra em nossos caracteres e que daqui a pouco possamos estar na Tua presença para sempre, sem batalha alguma, porque o Senhor tenha vencido em todos nós. Em nome de Jesus e por Jesus oramos. Amém. Que Deus abençoe vocês e que daqui a pouco possamos estar assim, mas não com alguém de carne e osso aqui falando para nós, mas com Deus mesmo falando para nós na eternidade.